Boa noite, meus irmãos. Saudamos a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Senhor nosso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela chuva que traz os prenúncios da primavera, né? E assim nossa vida também possa florescer com as chuvas do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós queríamos ter um momento de oração pelos enfermos. Tenho pedido aqui da irmã Lourdes, uma irmã da igreja que tem estado ausente há muito tempo por motivos de enfermidades, né? Temos um pedido de oração por ela, pela irmã Eusa Góes, que sofreu uma cirurgia da coluna vertebral, está se recuperando. Vamos orar. Nós temos outros enfermos pelos quais estamos orando. O João Paulo, Deus está fazendo um milagre na vida daquele jovem, depois de um acidente quase que fatal, não poderia ter sido fatal, e ele está se recuperando por milagre de Deus, né? Nós estamos orando também pelo Murilo, que está convalescendo de uma enfermidade grave. Meu genro, Gustavo, também está uma grande luta na área de saúde, e Deus é bom. Deus é misericordioso, é um Deus que salva, que cura, que liberta. Amém? Nós cremos nisso, por isso pregamos o Evangelho. E não podemos deixar de colocar nessa lista de oração o nosso país, que se aproxima das eleições, um momento crucial da nossa história como nação. Então nós precisamos estar orando de fato diariamente, precisamos perseverar na presença de Deus em favor do Brasil. Não sei se você está fazendo isso, mas é necessário que façamos. Isso faz parte da nossa vocação como povo de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos aproveitar esse momento. Eu vou dirigi-los em oração, mas eu gostaria que todos os que estão presentes que fizessem a sua oração, tá? Então, pelos enfermos que eu mencionei aqui, pela situação do nosso país, esse é o momento de colocarmos nas mãos de Deus esta causa. Amado Pai, Deus de Israel, Tu és o único Deus que se revelou a nós, pecadores, nos salvando, nos concedendo a vida em Teu Filho Jesus Cristo. Pai eterno, nós viemos entregar em Tuas mãos estes enfermos, pedindo que as Tuas mãos saradoras estejam sobre eles para curá-los, para levantá-los, ó Pai. Não importa qual seja a gravidade da enfermidade, Tu és Deus, Senhor, Tu és Todo-Poderoso, e nós entregamos estas vidas preciosas ao trabalho restaurador das Tuas mãos, Senhor. Em especial, queremos entregar a nossa nação, Senhor, o povo brasileiro, Senhor. Ó Deus, que Tu estejas cingindo este povo de responsabilidade. Ó Deus, para que o povo brasileiro possa fazer as escolhas que coloquem este país nos trilhos novamente, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos insistentemente que Tu tires, Senhor,
a quadrilha de maus feitores que tem governado, legislado e julgado esta nação, Senhor. Por amor de teu Filho Jesus, ouça o clamor da igreja, Senhor, e traz um tempo de restauração, de prosperidade, Senhor. Um tempo, Senhor, de retorno aos valores da família, aos valores morais, éticos e sobretudo espirituais que esta nação tem deixado. Senhor, com a autoridade de Jesus, nós rechaçamos os poderes das trevas que sufocam esta nação. No nome de Jesus, que os poderes das trevas sejam quebrados, ó Pai. Gerações sejam soltas para o conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. E, sobretudo, a verdade seja obedecida nesta nação. Não o engano, não a mentira, mas a verdade que está no Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem assentar, meus irmãos? Glória a Jesus. Nós abriremos a palavra de Deus no livro de Mateus. Então, mais uma vez, mais uma semana, nos voltamos a este livro da palavra de Deus, Evangelho segundo São Mateus. E nós faremos a leitura no capítulo 6. A partir do versículo 5 até o versículo 13. Esta passagem da Bíblia está contida no chamado Sermão do Monte, e todo este sermão de Jesus traz ensinamentos profundos e extremamente importantes, né? Então, versículo 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Querido Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Senhor, agora que ela venha com o poder, com a autoridade do Teu Espírito, para nos ensinar, para nos avisar, para nos encorajar, Senhor, no caminho da obediência, no caminho da verdade, no caminho da Tua palavra. Ajuda-nos agora, Senhor, a estarmos focados naquilo que o Senhor nos ensinou. E ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos humildemente, ajuda-nos a transformarmos aquilo que ouvimos aqui, transformarmos em prática, em vida piedosa, em hábitos que sejam santos e dignos do Teu povo, do povo redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Amada igreja, esta mensagem poderíamos chamá-la de quando orardes. Jesus está aqui dando um ensinamento de como devemos orar. E de fato, no versículo 9, ele diz: vós orareis assim. E aí Jesus nos presenteia com uma das mais valiosas pérolas do Evangelho, que é a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso é precedida por algumas orações, algumas orientações importantes da parte de Jesus. Ele nos orienta, por exemplo, a não orarmos como os hipócritas, porque os hipócritas oravam também de uma determinada forma, impressionante aos olhos dos religiosos da época, né? E Jesus então nos orientou a orarmos em secreto, quer dizer, termos uma vida íntima com Deus. Ele disse: feche a porta do quarto, quer dizer, tenha um lugar secreto, você e teu Pai. Curiosamente, meus irmãos, né? Aqui no Evangelho de Mateus, pela primeira vez na Bíblia, nós encontramos a Deus como Pai. Amém? Deus que aparece na aliança mosaica no Antigo Testamento com diferentes nomes, todos relacionados com as obras que Ele realizou e realiza. Mas no Novo Testamento, meus irmãos, o Espírito Santo nos apresenta Deus pela primeira vez como Pai. Então, o nome cristão de Deus é Pai. Inclusive, em alguns textos é usada a expressão Abba, Pai, que quer dizer papai, uma expressão íntima e uma expressão afetiva, inclusive, né? Então, Jesus está apresentando aqui um ensino diferente daquele que os judeus estavam familiarizados na época. E no versículo 7 ele diz também: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
esse texto da palavra de Deus, que foi de fato escrito em grego, usa duas palavras gregas diferentes para oração. São dois verbos gregos diferentes que aparecem aqui. Um deles é o verbo batologeu, que é o ato de usar de vãs repetições. Podemos usar a metáfora do papagaio. O papagaio fala muitas coisas, porque ele tem no cérebro dele uma convolução que nós temos também, chamada convolução de Broca. Broca foi o pesquisador, o anatomista que descreveu esta convolução. Em função dessa característica neurológica, ele tem a capacidade da fala, mas ele não entende aquilo que fala. Então o papagaio produz vãs repetições. É isso que o verbo batologeu quer dizer. Mas Jesus usou um outro verbo que Mateus colocou como verbo laleu. E laleu, então, é diferente do patologeu. Laleu é quando se estabelece, de fato, um diálogo com Deus, né? Então, Jesus está embasando aqui estas orientações para depois apresentar a oração do Pai Nosso, que muito mais do que uma coisa para ser repetida sucessivamente, quantas vezes a pessoa puder, como se fora um mantra, na verdade, Jesus está nos dando a oração do Pai Nosso como um modelo de oração, como uma estrutura, uma disciplina que nós devemos usar em nossa vida devocional com Deus, né? Então, a oração do Pai Nosso é, na verdade, um esboço de como nós devemos nortear a nossa prática devocional, a nossa prática de oração diante de Deus. E o propósito desta mensagem, desta noite, é trazermos para vocês um ensino de como a oração do Pai Nosso está estruturada tal como Jesus nos ensinou aqui no Evangelho segundo São Mateus. Uma outra informação preliminar à oração do Pai Nosso está no versículo 8, quando Jesus diz que Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, analisando esta afirmação de Jesus com a nossa mente racional, surge a seguinte pergunta: se é assim, Senhor, por que então orar? E a palavra de Deus então está cheia de textos que nos incitam a orar, porque é a vontade de Deus que nós oremos. Inclusive há um texto que diz para orarmos sem cessar. Então a oração deve ser um diálogo de nossa alma com Deus e deve ser constante e deve ser um diálogo permanente. Então, ainda que Deus saiba de toda a tua necessidade, ainda assim Deus deseja que você se mantenha ligado, ligada a Ele por meio da... Há um texto importantíssimo da Palavra de Deus, ainda aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, quando
O texto sagrado diz assim: em verdade, versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Querida igreja, esse texto tem uma autoridade governamental por trás dele. Um famoso escritor chinês chamado Watchman Nee, ele fez uma afirmativa que pode parecer polêmica. Ele disse que o céu é governado pela terra, e ele se baseou nesse texto para fazer esta afirmação. Nós encontramos o salmista orando e dizendo: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então, Deus deseja que pelo ministério da oração nós sejamos seus parceiros para construirmos a história da igreja, a história da raça humana. Eu quero que nesta noite você se veja como parceiro de Deus. Aquele que ora não está lutando contra a indisposição de Deus, como se Deus estivesse indiferente à nossa dor e à nossa necessidade. Pelo contrário, nós estamos nos apropriando pela oração da mais perfeita e grandiosa disposição de Deus de nos abençoar. De forma que, disse Richard Foster, que quem ora trabalha com Deus para determinar o resultado dos acontecimentos. Amém? Vamos usar a seguinte metáfora: é como se a vontade de Deus para nós fosse como um rio maravilhoso, mas para que as águas deste rio sejam construtivamente canalizadas, nós somos o canal. Então a nossa oração é o canal que conduz as águas da vida. Então, quando oramos, há de fato uma parceria entre nós e Deus pelo ministério da oração. Foi por isso que o Watchman Nee afirmou com razão que a terra governa o céu. E nós encontramos na Bíblia exemplos que nos incitam a orar. Um exemplo muito bonito da necessidade de orarmos está em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 1, versículo 41 a 45, que narra a experiência do profeta Elias. Elias foi um profeta de grande poder, usado nas mãos de Deus. E ele profetizou sobre Israel que não haveria chuva, porque o povo de Israel havia se apartado de Deus. E de fato, não houve chuva.
houve uma terrível seca que se abateu sobre Israel. E num dado momento, Deus lhe falou que enviaria a chuva. E o que Elias fez? Elias subiu ao Monte Carmelo. E a Bíblia diz que ele enfiou a sua cabeça no meio dos seus joelhos. Isso quer dizer, ele se prostrou na presença de Deus. E intercedeu com toda a força de sua alma por chuva. E de tal maneira ele orou até que o seu discípulo veio a ele e disse: vejo uma nuvem no horizonte, com o formato da mão de um homem. E aí então ele foi avisar ao rei que se preparasse, porque abundantes chuvas chegariam sobre aquela terra seca. Então estou lhe dando um texto, uma citação da palavra de Deus, que narra exatamente este fato espiritual, que nós como igreja devemos orar para que a palavra de Deus se cumpra, para que a vontade de Deus se faça. Então, na oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar este padrão para o exercício de nossa prática devocional, este modelo de oração que passamos a ver do versículo 9 ao versículo 13 de Mateus, capítulo 6. Se você analisar esse esboço de oração, você vai encontrar 7 petições que formam assim o arcabouço da oração do Pai Nosso. Se você de fato orar ou rezar a oração do Pai Nosso, você poderá fazê-lo em poucos segundos. Mas se você de fato orar a oração do Pai Nosso, você poderá ficar 1 hora ou mais tempo orando. Você poderá desfrutar de uma relação com Deus dentro dos limites deste modelo de oração que Jesus está nos dando. É como eu lhes disse, você pode usar o verbo patologeu, que é simplesmente repetir indefinidamente esta oração tão profunda, tão preciosa, ou você pode lalear com Deus, que é o verbo grego que dá uma ideia de relacionamento, de diálogo com Deus. Então Jesus nos ensina a orar desta forma: Pai nosso que estás nos céus. Glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui nós temos a primeira parte da oração, as 3 primeiras petições. E elas estão relacionadas a Deus e a sua glória. Versículo 9 e 10. Relaciona-se com Deus, com a sua glória. As 4 petições subsequentes, do versículo 11 ao 13, têm relação
com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, com as nossas próprias necessidades. Há teólogos que traçam um paralelo entre a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos, o Decálogo, lá no livro de Êxodo. Então, na verdade, nós temos as 3 primeiras petições, estão relacionadas com os 4 primeiros mandamentos do Decálogo. E as 5 últimas, os 5 últimos mandamentos estão relacionados com as 4 petições subsequentes da oração do Pai Nosso, que eu passo a lê-las aqui com vocês. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí você chega nessa expressão de louvor final, nessa doxologia: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, não sei se você tem na sua Bíblia que essa expressão de louvor está entre colchetes. Você verificou isso aí? O que isto significa? Isto significa que esta expressão de louvor não foi encontrada nos textos mais antigos da Bíblia, mas que provavelmente foi colocada como um acréscimo, e hoje, quando nós oramos o Pai Nosso, nós incluímos esta expressão de louvor final. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a oração do Pai Nosso deveríamos orá-la diariamente. Eu não diria que nós deveríamos rezá-la ou simplesmente repeti-la, mas nós deveríamos usá-la como uma base de relacionamento com o Pai. Amém? Aleluia. Então, Pai nosso que estás nos céus, nós iniciamos a oração com o nome de Deus que nos foi dado por Jesus. No Antigo Testamento, ninguém ousaria chamar a Deus de Pai. Nos dias de hoje, um muçulmano jamais chamaria a Deus de Pai. Mas o nome cristão de Deus na Bíblia é afetuosamente Pai. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor. E o nosso Pai está nos céus. E nós devemos então louvá-lo e adorá-lo. E dizemos então: santificado seja o teu nome. O nome que está acima de todos os nomes nos céus e na terra. O nome de Deus está separado de tudo aquilo que é trevas, de tudo aquilo que é mal. O nome do Senhor é digno de que ele seja pronunciado por lábios que foram purificados pelo fogo do Espírito e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, por corações que foram redimidos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Então, iniciamos a oração com uma expressão de louvor:
santificado seja o teu nome. Eu queria citar alguns versículos para vocês, por exemplo, em João, na oração sumo sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, versículo 26. Jesus, finalizando a sua oração sumo sacerdotal, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Este versículo traz uma revelação doce e preciosa. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Aleluia. Eu tive um professor de hebraico na faculdade de teologia que nunca nos deixava pronunciar a palavra Deus em sala de aula. E as colegas, principalmente as colegas, alunas, sempre diziam a ele: professor, pelo amor de Deus, dê uma prova fácil. E aí elas recebiam uma severa repreensão dele. Porque vocês sabem que os judeus jamais pronunciam o nome de Deus. Jamais escrevem a palavra Deus. A pronúncia do tetragrama sagrado, no nome de Deus, perdeu-se porque ninguém pronuncia. Então usa-se a palavra Adonai, Senhor, mas não se usa o nome de Deus. E o nome de Deus foi de fato manifestado no Antigo Testamento de diferentes formas, em diferentes momentos, para diferentes necessidades do povo de Israel. Até hoje, eles se referem a Deus como Hashem, que quer dizer o nome, mas não articulam as sílabas para falar o nome de Deus. Então se fala, por exemplo, bendito seja o nome do Senhor. Eles falam Hashem, o nome, mas jamais pronunciam o nome de Deus. Então isso é reverência. A palavra de Deus nos ensina a não tomarmos o nome de Deus em vão, jamais usarmos o nome de Deus levianamente, né? Então, a oração começa com uma declaração afetiva de nossa filiação, porque são filhos de Deus somente aqueles que foram redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Então, se nascemos de Deus, se fomos levados ao arrependimento, à fé em Jesus Cristo e recebemos o perdão dos pecados, isto é um milagre tão grande quanto a ressurreição dos mortos. Então, se recebemos a presença e o selo do Espírito Santo em nossa vida, pela fé em Cristo, aí somos nascidos de Deus. Amém? E Ele é o nosso Pai. Então iniciamos a nossa oração dizendo: Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração de fato coletiva. Há uma ênfase muito grande no nós. Nós vamos ver em toda a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Depois vem a expressão: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, as céus. Queridos irmãos, é responsabilidade da igreja trazer a vontade de Deus, do plano
celestial para o plano terrestre. Amém? Você me ouviu que uma das responsabilidades fundamentais da igreja é trazer a vontade de Deus dos céus para a terra. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso orando, trabalhando juntamente com Deus, como cooperadores de Deus, para que a vontade dele, que é perfeitamente feita nos céus pelos anjos, ela venha a ser feita também na terra, pelos homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Queria citar rapidamente alguns textos que nos falam algo desta responsabilidade de oração da igreja. Salmo 144 é um salmo de Davi. E Davi então ora e ele diz assim para Deus: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Amém? Ele está em oração, em adoração, conectando o céu com a terra. Amém, irmãos? Aleluia. Profeta Isaías, no capítulo 64 de Isaías, versículo 1, ele está orando e ele faz a mesma oração de Davi, dizendo: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem da tua presença. Aleluia. Amada igreja, nós precisamos voltar a fazer esta oração de Davi, esta oração de Isaías. E nós temos o esboço desta oração que nos foi ensinado por Jesus. Venha o teu reino. É a nossa responsabilidade pedir. O mesmo Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos deu em Mateus 18, que tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e o que é desligado na terra será desligado nos céus. Então é por meio da oração da igreja, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, se os homens um dia no passado entregaram o governo da terra ao diabo, e honestamente, meus irmãos, é o que tem acontecido no nosso país. No nosso país, mentes perversas, inspiradas por demônios, tomaram o poder. A iniquidade transformou-se em leis para serem obedecidas no país. Nem tudo o que é legal é justo. E se não houver uma intervenção de Deus, meus irmãos, e um arrependimento nesta nação, Deus terá que ferir a nação com a sua ira. Porque nós podemos chegar ao dia e ao momento triste de termos que obedecer leis que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Aí teremos que enfrentar um dilema terrível entre obedecer à Constituição do nosso país e obedecer à Constituição de Deus. Eu tenho para mim que aqueles que forem mais consagrados e corajosos terão que exercitar
a desobediência civil. E um país que chega numa situação como essa, chega num momento de densas trevas. Então, irmãos, é a oração da igreja que traz a vontade do Altíssimo para ser manifesta aqui na terra. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus, é responsabilidade da igreja. Você está me ouvindo? Homens e mulheres maduros se fazem com responsabilidade. A diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa imatura é a sua responsabilidade. Eu quero dizer à igreja que esta igreja tem um ministério de oração. Nós temos reuniões de oração. Por exemplo, 1 hora antes do culto, nós temos reunião de oração. Tínhamos 5 pessoas orando. Nas terças-feiras, às 7 da manhã, nós temos reunião de oração. Nas células, nós temos oração. Não existe ministério efetivo da igreja sem oração. É necessário que a igreja ore. É necessário que a igreja ore com Jesus, em nome de Jesus, e através dos meios que Jesus nos deu para orarmos. E aí temos então a terceira dessas primeiras petições: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Uma outra expressão importante que eu pulei aqui, que eu queria enfatizar, é a petição: venha o teu reino. Amém? Aleluia. Precisamos trazer o reino de Deus. Na verdade, quando João Batista começou a pregar, sabendo que Jesus já estava no meio de Judá, ele diz: o reino de Deus está próximo. Depois Jesus vem e diz: o reino de Deus é chegado. Queridos irmãos, quando o Espírito Santo chega na sua vida, o reino chegou. Amém? E ele está dentro de nós. Jesus está governando a partir do nosso coração. É o desejo dele que governe a partir do nosso lar. Que os lares funcionem como igrejas. Que igrejas funcionem como famílias. Jesus começou a reinar já. O Espírito dele está dirigindo pessoas, dirigindo famílias, dirigindo comunidades. Amém? Venha o teu reino, a vontade do Senhor seja feita. E a vontade do Senhor não será feita automaticamente. Nada no reino de Deus é assim automático. Demanda oração, relacionamento com Deus. Eu citei o exemplo de Elias, né? Deus revelou a ele a vontade dos céus, quer enviar chuvas. Elias não cruzou os braços e deitou-se debaixo de um sicômoro para esperar a chuva. Ele subiu ao Monte Carmelo, numa posição estratégica, e ali ele agonizou em oração, se prostrando diante de Deus, até que os primeiros sinais da chuva apareceram no horizonte. Nessa última sexta-feira, feriado, nós tivemos um dia de oração e jejum na igreja. Estávamos reunidos aqui às 8 da noite para entregar o jejum.
tínhamos em torno de 40 pessoas aqui orando. Aleluia. É a igreja cumprindo o seu mandato. É a igreja fazendo o que lhe foi ordenado. E nós precisamos então cumprir o nosso propósito, a nossa missão. E a oração faz parte importante disso. Agora, caminhando para o final da oração, depois das 3 petições, estão inteiramente relacionadas com Deus e sua glória. Então Jesus nos ensina, Ele nos orienta a fazermos mais 4 petições que estão relacionadas com a nossa vida, com as nossas próprias necessidades. Então aqui está o versículo 11: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esta é a oração para ser feita numa base cotidiana, é para pedir a necessidade de hoje. Amém? Vou contar uma coisa engraçada sobre a minha vida no começo do ministério. Deus nos chamou para o ministério de tempo integral, então passamos por muitos apertos, porque nós não éramos remunerados pela igreja. Então aquilo poderia ter parecido uma grande loucura, mas foi um ato de obediência. E uma vez nós fomos para casa de tardezinha, depois de um dia de trabalho, nos assentamos na mesa e aquele dia nós não tínhamos dinheiro para comprar pão. E a Iveta serviu alguma coisa, um leite, uma coisa, pôs na mesa. Eu me lembro muito bem desse dia. E por alguma razão eu me levantei e fui até a porta da cozinha e abri a porta da cozinha para entrar no ar. Quando eu abri a maçaneta e havíamos acabado de orar pelo alimento, eu escutei um barulho, fez assim, pof, e eu fui ver o que era. Era um lindo pão feito em casa, cheiroso, perfumado, meus irmãos, que alguém foi lá e nós não estávamos em casa, e aquela pessoa dependurou o pão na maçaneta, um saco plástico, dependurou na maçaneta da porta. E eu peguei aquele pão assim, quentinho, e levei para a mesa, o nosso pão cotidiano. Amém. Deus está tão interessado em suprir as nossas necessidades cotidianas. Então é para orarmos numa base contínua. Muitos anos atrás havia um irmão aqui passando por necessidades financeiras e ele estava sentado justamente naquele lugar onde está o irmão Toninho, assentado ali. E ele se dobrou sobre a cadeira e falou: Senhor, eu preciso voltar para casa hoje, e eu moro longe, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando ele acabou de fazer aquela oração, um irmão cutucou o ombro dele, esticou a mão e lhe deu um envelope, desses envelopes amarelos que nós usamos para fazer ofertas. E ele abriu o envelope, e você sabe o que tinha no envelope? Um passe de ônibus. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão detalhista, meus irmãos, mas somente tem respostas específicas e objetivas à oração específica e objetiva também. Então, Deus quer suprir as nossas necessidades diárias, as nossas necessidades físicas. Não deixe a ansiedade dominar a sua vida.
A ansiedade é quando a pessoa está focada no futuro. Ela está sofrendo por antecipação o que não aconteceu ainda e nem vai acontecer se você for crente no Senhor Jesus Cristo. Então não fique ansioso. Viva a sua fé diária. Não estamos ensinando ninguém a ser irresponsável, mas Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. No mesmo Sermão do Monte, Jesus disse que Ele alimenta as aves dos céus, Ele alimenta os lírios do campo. Por que Ele não nos supriria também as nossas necessidades? Então, na oração do Pai Nosso, temos que gastar um tempo expondo ao Senhor as nossas necessidades cotidianas. Não é falta de espiritualidade você fazer isso. Você pode parecer tão espiritual que pode dizer: não, vou ficar apenas com a primeira parte da oração do Pai Nosso. Mas Jesus orientou a orar a segunda também. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós precisamos de uma consciência sem culpa, sem ofensas, para podermos nos relacionar com Deus. Você que é casado, você sabe, né? Você que é casado, briga com o marido, briga com a esposa e por ali findou a sua vida de oração enquanto não se reconciliar. Não é verdade? A Bíblia ensina que é assim. Então nós temos que manter uma consciência livre de culpa, uma alma livre de ofensas, de mágoas, de amarguras. Então, esta parte da oração tem a ver com os nossos relacionamentos. Se a anterior tem a ver com o suprimento de nossas necessidades, agora tem a ver com o perdão, com a restauração de relacionamentos. Porque se não podemos nos relacionar com pessoas, tão pouco podemos nos relacionar com a pessoa de Deus. Então precisamos ter um coração perdoador, ou então faremos naufrágio na nossa vida de oração. E agora o versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O enfoque nesta parte da oração é a proteção espiritual, para que nós possamos gozar paz com Deus. Nós precisamos ser guardados, protegidos. Eu tenho dito à igreja que em casa nós não passamos um dia sem orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, sem orarmos pela nossa igreja. Ai de nós se não tivermos a proteção divina sobre nós. Então precisamos orar por proteção espiritual, a proteção do sangue de Jesus, a proteção do Espírito Santo, a proteção da intercessão de Jesus. Continuamente precisamos buscar em oração a proteção de Deus. E por fim, então, terminamos a oração com uma doxologia, uma expressão de louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Amado cristão é orar.
Então tem uma frase que eu não me lembro de que teólogo é, ele dizia assim: se você não puder orar, ore como puder. Parece um trocadilho, né? Mas ninguém aqui tem que dizer: mas eu não sei orar, ou eu não tenho tempo para orar. Ninguém aqui precisaria dizer isso. Por exemplo, Deus fala com muitas irmãs quando elas estão cozinhando, quando elas estão cuidando da louça. Isso é verdade ou não é? E as irmãs digam amém. Posso contar uma coisa engraçada que aconteceu conosco desde o comecinho da igreja? Foi quando nós mudamos aqui para esse fundo aqui, tinha uma casinha ali, e era a casa pastoral naquele tempo. E nós vivíamos num aperto financeiro grande. Nós estávamos na escola da fé, louvado seja Deus. Porque depois de tudo que passamos, se eu disser para você que você pode confiar em Deus, pode confiar, porque nós confiamos e Deus nunca faltou conosco. E eu estava vindo de São Paulo com um grupo de irmãos e trazendo conosco uns pastores. E havia dentre eles um que era muito comilão, gostava muito de comer. E eu liguei para a Iveta no meio do caminho e eu falei: olha, nós estamos chegando aí para o almoço, né? E ela ficou apavorada, e ela falou: mas Paulo, nós não temos nada aqui em casa, como você traz visita para o almoço? Mas tudo bem, já estávamos a caminho e íamos chegar. Ela foi para a cozinha, sentou e ficou orando, né? E sabe, as irmãs da igreja, exatamente naquela hora, elas estavam na cozinha. Então, isso comprova que Deus fala com as mulheres enquanto elas estão fazendo seu trabalho doméstico. E as mulheres digam amém. E sabe o que aconteceu? Deus falou com todas elas: leve uma salada para a casa do pastor. A outra: leve uma sobremesa para a casa do pastor. A outra: leve uma carne para a casa do pastor. E de repente, todas essas coisas chegaram na casa do pastor. E finalmente chegamos àquela comitiva pastoral, chegamos de viagem e fomos almoçar. E a Iveta então serviu aquele almoço maravilhoso, né? E aquele pastor que veio de São Paulo, que era um tanto comilão, ele olhou para mim e falou: pastor, as coisas aqui estão boas, hein? É claro que estão boas, Deus está no controle, amém? Então, a vida de oração nos traz grandes sinais do amor do Pai, traz grandes sinais da fidelidade de Deus para a nossa vida. Então, se nós levamos a vida cristã sem orar, nós estamos apenas demonstrando que não dependemos de Deus, dependemos de nós mesmos e, portanto, não somos cristãos verdadeiros. E o peso desta mensagem é que você saia daqui nesta noite como um cristão genuíno e que você comece hoje mesmo, não deixe para amanhã. Aprenda a nunca procrastinar com assuntos de valor eterno. Não faça isso. Se você tem sido remisso e negligente na sua responsabilidade de oração, como um homem, como uma mulher madura, responsáveis pela sua igreja, pela sua família, pela sua nação, você comece a consertar a sua vida de oração hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, nós não sabemos. O que precisamos fazer, façamos hoje. Amém? Aleluia. A igreja recebe o ensinamento?
Aleluia. Será que vamos poder contar com vocês a oração? Por exemplo, precisamos orar pelo nosso país. Na sexta-feira tinha umas 40 pessoas. Apesar de ser feriado, muitos jejuaram e muitos vieram aqui. Sabe, a oração é algo que Deus nos coloca assim como um fardo. Ele tira um pouquinho do que Ele está carregando e Ele coloca nos nossos braços. Às vezes pesa. E a única maneira de nos vermos livres do fardo é orando. Quando você ora, você fica levinho novamente. Amém? A paz de Deus toma conta da sua vida. E Deus começa a tomar o controle das coisas. Nós precisamos ver Deus tomar o controle da nossa vida. Amém? Deus tomar o controle da nossa família. Deus tomar o controle da nossa igreja. E Deus tomar o controle da nossa nação. Amém? Louvado seja Deus. Queria convidar os músicos para que subam aqui. Nós vamos louvar a Deus. Antes, porém, nós vamos ter uma palavra de oração. Nós queríamos ter um tempo de oração com Deus. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Eu estava lendo as últimas palavras de um homem de Deus. E ele, nos últimos momentos da sua vida, ele que servir a Deus por toda a vida, ele entregou um lamento para os seus queridos familiares. E ele disse que a única coisa de que ele se arrependia naquele momento era de não ter orado mais durante a sua vida. Queridos irmãos, nós não precisamos chegar no final da nossa peregrinação com esse tipo de lamento. É por isso que eu quero orar por você agora. Para que você que veio aqui nesta noite, dos poucos que vieram, que eu não sei se por causa do feriado ou por causa da chuva, vocês estão vendo que poucos vieram na casa de Deus. Mas você veio. Então esta palavra não veio para os que não vieram. Esta palavra veio para os que vieram, para os que estão aqui. Eu quero orar por você, se você quer que Deus mova a sua vida de oração. Eu vou pedir que você fique de pé. Fique de pé. Como você ouviu nesta noite, o Novo Testamento apresenta a nossa vida como parceiros de Deus, cooperadores de Deus. Eu volto a usar o exemplo de Elias. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, mas ele conhecia esse princípio de trazer do alto, através de orações, súplicas e intercessões, a vontade de Deus. Ele trazia para a terra. Amém? Então a vontade de Deus fazia-se, cumpria-se aqui. Nós precisamos orar com esta autoridade. Que o espírito de Elias, esta atitude de autoridade, esta atitude certeira, assertiva, possa estar na nossa vida de oração como igreja. Amém? Estenda suas mãos para Deus. Senhor, em nome de Jesus, começa nesta hora, Senhor. Não te pedimos isso para amanhã, não. Pedimos-te, Senhor, humildemente, para já, a restaurar neste lugar
o altar da oração, da súplica, da intercessão, das ações de graças, das súplicas, ó Pai, da oração contínua. Senhor, levanta os intercessores, os líderes, os pais, as mães, os avós, como instrumentos do Teu Espírito para a oração. Senhor, e muda, nós te pedimos, a sorte desta nação, para a glória, para a honra e para o louvor daquele que vive e reina para sempre, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, seu Filho amado. Seja a honra e majestade, o domínio e o poder, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino nos campos, tua vontade seja feita.
vossas palavras. Amém, assim seja. Amém. Meu Deus é Rei e Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas em minha vida. Com Ele está o sim e o amém para a glória de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos um caminho aberto pelo véu para a Tua presença. Queremos em oração, em ação, em adoração, chegar a Ti. Palavras de todos os tipos que nos levem à Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor nos abençoe, nos guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós, sobre Ti, levante Seu rosto e Te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana a todos. Não se esqueçam da célula. Não se esqueçam que quinta-feira nós temos aqui o encontro de mulheres. Estamos preparados para que venham todos em nome de Jesus. Deus te abençoe.